Abramos a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 1. Esther, capítulo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o Escol, da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carsena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti. Porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Vamos orar? Pai Santo, nós te somos muito gratos, o privilégio que temos de ter a Tua Palavra para instruir a nossa vida,
e para demonstrar os teus poderosos feitos na história do teu povo e para nos dar esperanças, ó Pai, de que o Senhor um dia, em Cristo Jesus, retornará para buscar a nós, Igreja do Senhor. E te agradecemos porque a tua palavra, Pai, no meio dos registros inspirados que nos mostram o que aconteceu no passado, os teus poderosos atos, o Senhor também nos ensina, o Senhor também nos mostra, ó Pai, aquilo que devemos saber e aquilo que nós devemos fazer. Abençoa-nos então, Senhor, pedimos, pelo teu Santo Espírito, para que os nossos olhos, a nossa mente sejam abertos, entendamos a tua palavra e aquilo que o Senhor já tem ensinado ao teu povo no decorrer dos séculos, que nos seja ensinado nesta noite, para que te temamos e para que te sirvamos. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Trabalho, lazer, família, entretenimento. Será que a vida é apenas isso mesmo? Será que a nossa vida se resume a nascer, estudar, trabalhar, constituir família e morrer? A vida é só isso? Qual é o sentido da nossa existência, afinal, neste planeta, nesta terra? Hoje nós estamos iniciando, de acordo com a nossa abordagem cronológica, né, que nós já estamos no 4º ano desta abordagem, 5º ano desta abordagem, se não me falha a memória, nós chegamos ao livro de Esther. E nós vamos ter aqui, a cada domingo, a pregação de um capítulo do livro de Esther. E o livro começa exatamente com um banquete, com muita comida, com muito vinho, com muito luxo, com mulheres, com pessoas poderosas, pessoas de influência, mas no meio disso tudo, falta algo, falta Deus, falta Deus. Todas essas coisas reunidas parecem muito interessantes, mas sem Deus elas não têm valor algum. Como escreveu C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Salomão, muito tempo antes, elaborou isso de uma forma melhor. Ele escreve em Eclesiastes: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria e entregar-me à loucura, para ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que se reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria nenhuma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão, aqui na sua velhice, ele olha para tudo o que ele fez, e ele não fez pouco, como este breve relato nos mostra, e ele percebe que, ao final, toda essa busca por grandes obras, por prazeres da boca, por prazeres da carne, tudo isso foi em vão.
Ao final da sua vida, ele descobriu que o princípio do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em temer ao Senhor. A verdade bíblica, ela se comprova na história humana. Hoje nós temos, ainda hoje, ricos e milionários afundados numa cama, em depressão. Pessoas que têm muito dinheiro, muitas realizações, tirando a própria vida. Ora, se coisas materiais trouxessem a felicidade, por que é que essas pessoas que têm tantos bens, tanto poder, tanta influência, estariam tirando as suas próprias vidas? No início deste livro, então, nós vemos neste grande banquete o que é uma vida sem Deus. Como é uma vida sem um sentido maior, uma vida que se baseia apenas no luxo, no vinho, no poder, na influência, uma vida sem Deus. Como é a vida sem Deus, com base neste primeiro capítulo? Primeiro, é uma vida de festa sem alegria. É uma vida de festa sem alegria. O texto começa dizendo que nos dias de Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, e segue o texto. Os eventos da história de Ester abrangem um período de cerca de 10 anos, que vão de 486 a.C. a 486 a 465 a.C. E aqui este banquete começa no terceiro ano do reinado de Assuero, ou Xerxes, como é chamado também este homem em grego. Os eventos aqui acontecem então em 483 a.C. Assuero tinha 35 anos nesta ocasião, 35 anos. Este rei Assuero, ou Xerxes, ele foi filho de Dario I, neto de Ciro, e pai de Artaxerxes I. Esse Artaxerxes é o mesmo que nós encontramos lá em Esdras e Neemias. Nessa história ele tem 35 anos e comandava o grande império Medo-Persa. Foi este império que derrotou a Babilônia. Ciro, o seu avô, havia derrotado a Babilônia. Então eis que este é o império agora, o império dos Medo-Persas. E ele era tão grande que ele pegava desde a Índia e ia até a Etiópia. 127 províncias, ou se você preferir, satrapias. Lembra-se da história de Daniel? Quando ele era governador sobre 120 satrapias. Satrapias eram regiões, eram mais do que cidades ou estados, eram regiões gigantescas no império. E aqui, eis que o império Medo-Persa já abrange uma gigantesca área, vários países estão englobados aqui neste império. Diz o verso 2 que naqueles dias então, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os príncipes e seus servos, no qual se representou o escol, a elite da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Para o início dessas festividades, que durariam 6 meses, 180 dias, foi colocado então um banquete, um grande banquete foi dado por Assuero. E ele deu a princípio este banquete à elite do Império Medo-Persa. Nobres e príncipes de todo o império viajaram para passar ali 180 dias de festa. Imagine, 6 meses reunidos. E nesses 6 meses, Assuero, ele mostrou tudo o que ele havia feito, as suas conquistas, ou as conquistas do grande império Medo-Persa, e todas as grandes realizações daquele império. Nesta época, a Pérsia estava em conflito com a Grécia, e Dario, pai de Xerxes, ou pai de Assuero, havia sido derrotado pelos gregos, numa tentativa de tomar a cidade de Atenas. Se nós cruzarmos a informação da história, da arqueologia,
com o texto bíblico, nós vamos perceber que este grande banquete realizado aqui no 3º ano do reinado de Assuero corresponde exatamente ao grande conselho de guerra que foi feito em 483 a.C., quando o Império Medo-Persa planejou a invasão da Grécia. Exatamente a mesma data. É por isso que os autores olham para este grande banquete e dizem: não foi uma confraternização, não foi uma festa gigantesca sem intenções. A intenção de Assuero era unir o império, os nobres, os príncipes, as autoridades, numa grande demonstração de força para que eles invadissem finalmente a Grécia. Eles já haviam sofrido uma derrota e agora Assuero reúne todas as suas forças para, num conselho de guerra, ir para cima de novo da Grécia. Este era o objetivo do grande banquete. No verso 4 é dito que ele mostrou então as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Nós já sabemos o que Deus faz com homens que se vangloriam das suas grandes riquezas. Você deve ter se lembrado de Nabucodonosor, não é? Quando ele, na Babilônia, fez a mesma coisa. E ele saiu passeando pelo seu reino e se gabando do grande império que ele havia construído. E você sabe o que Deus fez com este homem? Deus o rebaixou ao nível de um animal. Ele foi comer grama no campo. E ele passou alguns meses agindo como se fora um animal. Pois aqui, durante 6 meses, Assuero ficou exibindo para os influentes e poderosos de todo o império as glórias do seu reino. No verso 5 é dito que, passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para maiores como para menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Então, depois de 6 meses, com festividades para a elite do império, agora ele dá um banquete para o povo, para os pobres. Ele abriu para o povão agora, desde os maiores até os menores. Durante 7 dias ele deu um grande banquete no jardim do Palácio Real. E aí segue a descrição do luxo e da pompa e da ostentação deste banquete. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórforo, de mármore, de alabastro, de pedras preciosas. Era de encher os olhos aquele ambiente que foi formado para o banquete. É uma descrição de extremo luxo e de riqueza. No verso 7, dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies. Em outras traduções, em taças de ouro que não se repetiam. Havia tanto luxo que as taças, cada taça de ouro, era de um formato diferente. Talvez se nós fôssemos na casa de alguém e na hora do jantar, cada copo fosse um copo diferente, nós pensaríamos, houve alguma dificuldade aqui, né? Os jogos de copos se quebraram, nós não interpretaríamos isso como qualquer luxo, mas na época isso era luxo, porque não havia fábrica de copos de ouro. Então, cada copo de ouro, cada vaso ou copo de ouro era produzido artesanalmente. E você ter vários modelos de copos de ouros diferentes, isso mostrava um luxo, uma grandeza, e esse era o caso aqui. Na sequência nós temos que eles bebiam sem constrangimento, a festa seguia e eles bebiam sem constrangimento como estava prescrito, havia uma lei, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Outras versões da Bíblia, outras traduções nos mostram que este havia prescrito pode ser traduzido como havia uma lei. E a lei era: todo mundo pode beber à vontade sem nenhuma interrupção. Todo mundo beba à vontade. Eles fizeram uma lei para que o direito de beber fosse preservado.
Assim, diz o texto que a rainha Vasti também deu um banquete às mulheres na casa real, e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, note, esta festa menor durou 7 dias. No final da festa, o rei Assuero está já, digamos, alegre. Ele estava bêbado. 7 dias, bebendo sem restrições. Você imagina o estado do rei Assuero. Então, ele chama 7 eunucos para que busquem a sua esposa e introduzam à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Então o rei, bêbado, no final da festa, ordena aos eunucos que tragam a sua mulher troféu. Ele quer exibir a sua mulher, que era muito bela, era extremamente formosa. Ele a trata como um troféu mesmo. Ele ali iria demonstrar a sua esposa na presença de centenas de homens, e não apenas, agora os príncipes e os nobres, mas o povo de uma forma geral. Esses 7 homens vão, e verso 12, porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Meus irmãos, o rei Assuero tinha autoridade sobre 127 províncias, centenas de príncipes, centenas de governadores, mas não tinha autoridade sobre a sua esposa. Que vergonha este rei passou na frente dos seus convidados. Que final de festa trágico. Tão trágico como o curso da vida daqueles que não têm a Deus. O final da festa, o final da vida é trágico, é vexatório, é vergonhoso, é trágico como o fim da vida daqueles que não têm a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Se nós não tivermos o Senhor à nossa frente, tudo será inútil. O trabalho, a proteção, a segurança, é tudo inútil. O rei Assuero buscou alegria em tantas coisas, mas no básico, que era ter o respeito da sua esposa, ele não tinha o básico. Quando Deus está fora da vida, não adianta você buscar felicidade nas coisas materiais, realização no trabalho, realização na carreira, no casamento, nos relacionamentos, nos filhos. Se Deus está fora da tua vida, nada isso é suficiente. A alegria verdadeira está em Deus, não está em pessoas, está em Cristo, não está no entretenimento. Quando se tem Deus, o final da história é feliz. Quando se anda com Deus, o banquete não termina com vergonha, mas termina com alegria. Aliás, a Bíblia nos diz em Apocalipse que Cristo também preparou um banquete para a sua noiva, para a sua igreja, mas não será para expô-la à vergonha, será para honrá-la, para ter comunhão com ela. O nosso rei nos preparou um banquete, só que bem diferente deste banquete vexatório, que tinha a intenção de humilhar uma mulher, o banquete que o nosso rei nos preparou será um banquete de verdadeira alegria. Será um banquete em que a igreja será tratada com honra. Como é a vida sem Deus, então, meus irmãos? É como uma festa que no final dá tudo errado. É uma festa sem alegria. A vida sem Deus em segundo lugar, é uma vida de líderes sem liderança. Então, Assuero, depois de passar aquela vergonha, ele consultou, verso 13, os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram, citam-se aí os nomes de todos, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos.
Então, o rei Assuero marcou uma reunião de emergência com os seus sábios, com os seus conselheiros, com os consultores reais. O assunto era gravíssimo. A Grécia estava nos atacando? Não. A Babilônia ressurgiu de entre as cinzas? Não. Um novo império estava nascendo contra nós? Não. Qual era o motivo daquela reunião urgentíssima? A esposa do rei não o obedeceu. Meus irmãos, isso é um texto irônico. Assim como no Salmo 2 e nós cantamos, Deus se ri, Ele dá risada dos povos e nações que estão tramando contra Ele. Esse é um texto que inicia o livro de Esther para mostrar como aquela liderança, aquele império, era objeto de riso. Que reunião urgente é essa? Porque a esposa desobedeceu uma ordem de um rei bêbado. Meus irmãos, a vida sem Deus é patética. 8 homens estão agora ali reunidos para resolver este problema. A vida sem Deus é de fato uma tolice, é uma perda de tempo. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. O conselheiro concluiu: isso é gravíssimo, isso é um problema nacional de proporções internacionais. Quando a notícia chegar às mulheres de que a rainha Vasti não obedeceu, as mulheres também não vão obedecer e vão desprezar os seus maridos. Ora, isso é um problema que coloca em risco a autoridade do rei, dos príncipes. Em última instância, pode ser a ruína do império Medo-Persa. Isso precisa ser resolvido com urgência. Meus irmãos, a vida sem Deus é assim. Faz com que líderes só enxerguem 10 centímetros acima ou adiante dos seus olhos. Faz com que coisas banais e sem importância, mas porque mexem com o seu ego, se tornem problemas gigantescos. Faz com que líderes, ao menor sinal da ameaça de perda do poder, cometam loucuras. Ora, não foi isso que Saul fez quando ouviu o cântico: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. O que era Davi? Davi era um servo submisso. Davi nunca deu mostras de insubmissão. Davi nunca se colocou como um rebelde. Davi teve chances algumas vezes de matar Saul e não matou. E Saul sabia disso. Mas, eu repito, a vida sem Deus, meus irmãos, é uma vida de visão turva, nublada, de não saber o que vai acontecer. É uma vida de tolice. Você não sabe para onde está indo. Você não sabe qual é o sentido da tua vida. Você não tem iluminação que vem do alto. É de fato patético a situação aqui que nós estamos vendo. Ora, não foi loucura que fez com que Herodes, ao receber a notícia de que havia nascido um bebê, que a profecia dizia será o rei dos judeus, mandou matar crianças de 2 anos para baixo, ameaçado por um bebê recém-nascido. Observe que a vida sem Deus é exatamente esta ausência de juízo, de justiça, de medir perigos, como estes homens estão fazendo. Quer dizer que a desobediência de uma mulher ameaçou o Império Persa agora? Tiveram que fazer essa reunião de urgência? Isso é patético, isso é irônico. Meus irmãos, líderes sem Deus só pensam nos próprios umbigos, só pensam nas suas próprias vaidades. Um rei, um presidente, um governador, um empresário, um diretor, sem Deus, estes homens só tomarão decisões pensando em interesses que não são a glória de Deus. Geralmente, interesses mesquinhos,
interesses que não são corretos. A vida sem Deus nos fornece líderes sem liderança, mas a vida com Deus é bem diferente. Geralmente, reis obrigam seus súditos a irem à guerra, morrerem por ele. Eis que nós temos um rei que morreu por nós, que foi à cruz para morrer por nós. Assuero se reúne para tramar o mal vingativamente contra a sua esposa. O nosso rei, Jesus, é aquele que morreu para salvar a sua esposa. Veja a diferença, veja a diferença. A vida com Deus gera líderes comprometidos com o reino, reis que governam pensando na glória de Deus. Pense em Davi, pense em Josias. A vida com Deus gera homens que governam tendo o reino de Deus com a sua visão. Saindo da Bíblia, João Calvino, Abraham Kuyper, que foi ministro na Holanda. Empresários, líderes, chefes e maridos com Deus não tomam decisões mesquinhas, olhando apenas para os seus próprios umbigos, mas visando obedecer à palavra de Deus, visando o benefício de pessoas e, por fim, a glória e o avanço do reino de Deus. Então, como é que é a vida sem Deus, ilustrada neste banquete? É uma vida de festa sem alegria, é uma vida de líderes sem qualquer tipo de liderança. E por fim, é uma vida de povo sem exemplo. Verso 19. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Note que Vasti já não é mais chamada de rainha aqui, né? Então eles já tiraram ela do cargo. E eles resolveram fazer um edito real, um decreto irrevogável, em que Vasti não deveria mais entrar na presença do rei. Tiveram que fazer um decreto para que a mulher não se apresentasse na presença do rei. Os irmãos estão percebendo como isso é patético? Bastava colocar um guarda lá, bastava dizer: Vasti, acabou, vá para sua casa. Mas eles se reuniram e fizeram um decreto real, lei dos medos persas, que não se pode revogar, como nós lemos lá em Daniel, e que outra mulher ocupasse o lugar da rainha. É claro, este capítulo foi registrado como uma introdução à história que vai se suceder no livro, que nós vamos ver a partir do próximo domingo, em que Ester é escolhida, em que Deus levanta uma jovem piedosa para que ela seja um instrumento por meio do qual o povo de Deus não será destruído. Mas essa introdução mostra como é a vida sem Deus, como é um império que não tem Deus, que não tem leis que apontam para Deus. É patético, é ridículo. A vida sem Deus é assim. O final do texto: quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. O decreto, então, obrigava agora as mulheres a darem honra aos seus maridos. O decreto as obrigava a serem submissas. E veja, o império era gigantesco, era muito grande. Eles não tinham correios como nós temos hoje, não é? Então não era apenas um secretário fazer cartas e colocar no correio. Eles tiveram que fazer cartas nas línguas diferentes e enviar as suas carruagens para alcançar o império inteiro. Para quê? Dizendo: ei, mulheres, vocês têm que ser submissas. A vida sem Deus é assim. Não se ensina pelo exemplo, se ensina pelo decreto, se obriga pelo decreto. Aqueles líderes, aliás, não tinham exemplo para apresentar. Eles eram fracos, eles eram patéticos, eles não tinham moral nenhuma para ensinar o povo, eles eram bêbados. Assim era necessário a força, né? Era necessário
não era a força do argumento, era o argumento da força. Nós mandamos, vocês obedecem, vocês vão ser submissas. Não havia exemplo, a verdadeira liderança se dá pelo exemplo. Você vai na frente, venham comigo. Jesus Cristo, Ele não nos mandou cartas, Ele nos ensina pelo exemplo. Venham comigo, façam o que eu faço. É assim que um povo tem liderança verdadeira, mas aquele povo não tinha. Assim é a vida sem Deus. Você olha para o presidente da República, e nós devemos orar por ele, mas ele não é nosso exemplo de vida. Você olha para o governador, e nós devemos orar por ele, mas ele está longe de ser exemplo de vida. Você olha para os presidentes anteriores, não vamos nem comentar. Quando nós olhamos para autoridades civis, na nossa época, nós não encontramos exemplos de vida. A vida sem Deus vai buscar exemplos onde? A vida com Deus nos apresenta um exemplo precioso para nós seguirmos. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, mais do que exemplo. Ele é o nosso Senhor, nós somos discípulos dele. O nosso Rei Jesus não é um tirano, ele morreu por nós. Ele não é um demagogo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não ensina por decreto, ele ensina guiando as suas ovelhas, fazendo aquilo que nós devemos fazer. Ele não nos ensina a sermos tiranos sobre as nossas esposas, vocês têm que nos obedecer. Mas ele diz, e nós já lemos, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Então, quando Deus quer nos ensinar a como nós devemos tratar as nossas esposas, não é por decreto, é dizendo, amem como Cristo amou a sua igreja, amem com amor sacrificial, estejam dispostos a morrer por suas esposas. Isso não é figura de linguagem, isso é literal. Estejam dispostos a morrer por suas esposas, se assim for necessário, porque Cristo morreu por sua igreja. Tudo que nos é requerido por Deus, Ele fez primeiro, por meio de Jesus Cristo, pelo exemplo de Jesus Cristo. Nós não somos ovelhas que não temos pastor, pelo contrário, nós temos um pastor que nos guia por pastos verdejantes, por águas de descanso, águas que refrigeram a nossa alma. O nosso pastor vai à frente, nos guiando pelo exemplo. O nosso pastor é Jesus Cristo. Assim termina esta história, meus irmãos, esta introdução ao livro de Ester. O escritor fez questão de mostrar como era patético aquele reino, um reino que não tinha líderes, um reino sem Deus. E na sequência nós veremos a continuação. O que é a vida sem Deus então? A vida sem Deus é uma vida de festa, sem alegria no final. As pessoas que não têm a Deus, elas acabam buscando alegria em muitas coisas, não é? Assim como aqueles homens tiveram 6 meses de alegrias enganadoras, as pessoas sem Deus vão buscando preencher o vazio no materialismo, na diversão, no entretenimento, nos relacionamentos. Mas o final é trágico, o final é terrível, o final é mais terrível do que este banquete aqui. É um final sem festa, é um final de vergonha eterna. A vida sem Deus é uma vida de líderes sem liderança, líderes desacreditados. E é uma vida de povo sem exemplo. Aquele povo não tinha exemplo para seguir. Nós temos Jesus Cristo. 3 aplicações finais então. Primeiro, se você está vivendo sem Deus, que você perceba nesta noite como uma vida sem Deus é um correr atrás do vento, é uma tolice, é viver sem sentido, sem um significado maior, sem saber para onde você está indo, sem a iluminação de Deus, sem a aprovação de Deus e por fim, com a morte eterna te esperando, com o inferno te esperando.
É uma tolice você, sabendo a verdade, você continuar no erro. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo para a salvação de uma vez por todas, para que você tenha a salvação da tua alma, para que você tenha uma vida plena e cheia de significado, não essa vida patética que nos apresenta aqui o texto daqueles homens, ou essa vida sem sentido da maioria da população brasileira, que não segue ao seu Deus. Decida-se por Cristo, arrependa-se dos seus pecados, peça ajuda a Deus, peça de fato que Deus te salve, que Ele mude o teu coração para que você tenha a vida eterna. Se você já é crente, já creu em Cristo, mas anda mais fascinado pelo mármore, pelo alabastro, pelo pano, pelo linho, pelos objetos de ouro e de prata do banquete de Assuero, percebendo que essas coisas não percebendo que essas coisas são passageiras. Se você está meio fascinado, mesmo com Cristo, mas meio fascinado com as coisas do mundo, não, eu tenho que dar prioridade à minha carreira, eu tenho que dar prioridade aos meus estudos, eu tenho que dar prioridade às minhas economias, ao meu dinheiro, ao meu conforto. Se você é crente e você está agindo assim, fascinado pelo banquete de Assuero, você está no caminho errado também. Porque eis que o Rei dos Reis está preparando um banquete para nós, muito mais glorioso, um banquete de salvação, predito no Apocalipse, um banquete de salvação. E enquanto estamos nesta vida, peregrinos, forasteiros, seguindo a um mestre que disse não tinha onde reclinar a cabeça, por que é que nós vamos ficar fascinados com as coisas passageiras, com o vil metal? O que deve nos fascinar é uma vida com Deus, é uma vida que anda na presença do Senhor, é isso que deve nos fascinar. As nossas alegrias devem ser alegrias espirituais, alegrias em que Deus está em primeiro lugar na nossa vida e as outras coisas são acrescentadas. Então não fique com um pé no mundo e um pé na igreja, fique com Cristo. O banquete de Assuero é fraquíssimo demais diante da glória que nós temos em Cristo e da perspectiva da vida eterna. E por fim, para aqueles que estão firmes, continue firme, continue alegrando-se, não nos banquetes de Assuero, mas alegrando-se, de fato, na mesa do teu Pai, numa vida com Deus, de andar com o Senhor, de perceber que esta vida é passageira e é ilusória, que nós vivemos aqui 70, 80 anos, mas a nossa vida e destino final, que durará para sempre, estão com Cristo e com aqueles nossos queridos que já estão com Ele. Esta é a verdadeira vida, esta é a verdadeira perspectiva. Nós estamos aqui em missão, nós somos peregrinos e forasteiros. Não devemos deixar o nosso coração neste mundo, porque este mundo é passageiro. Então, meu irmão e minha irmã, continuem firmes, mesmo que venham as perseguições, continue firme neste objetivo, porque é isso que Cristo quer para a nossa vida. Nós temos um Rei que cuida de nós, um Rei que não nos envergonha, um Rei que deu a própria vida para nos salvar, e um Rei que está preparando um banquete real, festivo, glorioso, para quando nós estivermos com Ele. Que Ele assim nos abençoe. Amém.